Elias Nogueira sentia o peso da terra em cada osso cansado do seu corpo. Viúvo há pouco mais de um ano, a solidão era uma companheira constante, mas a dívida hipotecária que ameaçava o sítio da família era um fantasma muito mais palpável. A força que antes usava para lavrar os campos havia se esvaído com o luto, substituída por uma mente afiada, uma perspicácia que agora era sua única ferramenta de sobrevivência. Ele olhava para as colinas que foram o berço e o sustento de seus ancestrais e sentia a dignidade escorrendo por entre seus dedos como terra seca. Aquele pedaço de chão não era apenas um bem material. Era o último elo com sua falecida esposa, a promessa silenciosa que lhe fizera de jamais abandonar o legado deles. E essa promessa se tornava mais difícil de cumprir a cada sol poente. Foi em um leilão de bens abandonados, um evento melancólico frequentado por abutres e desesperados, que o destino lhe apresentou uma aposta absurda. Um casebre isolado, quase um esqueleto de madeira comido pelo tempo, situado nos limites de sua própria propriedade. O leiloeiro o anunciou com desdém, e a oferta inicial era tão irrisória que provocou risos abafados. R$ 100. Ninguém se moveu. Para os outros, era entulho. Para Elias, em seu desespero, era uma possibilidade. Com a voz quase sumindo na vastidão do silêncio, ele fez sua oferta. O martelo bateu, rápido e definitivo, selando o negócio mais estranho de sua vida. Ele agora era dono de ruínas, um investimento que parecia mais um ato de fé cega do que um plano calculado para sua salvação. O agente imobiliário, um homem de terno amarrotado e suor na testa, não conseguiu esconder o alívio desproporcional ao assinar os papéis. Seus olhos fugiam do contato direto, como se temessem que Elias pudesse ler a verdade neles. Ao entregar a chave enferrujada, ele se inclinou e sussurrou com uma urgência que arrepiou a espinha de Elias. Apenas tome cuidado com o que você desenterra por lá. O passado tem garras. A frase pairou no ar, densa e carregada de um significado que Elias não podia compreender, mas que seu instinto lhe dizia para temer. O alívio do vendedor não era o de um negócio fechado, mas o de alguém que se livrava de um fardo pesado, uma maldição transferida por uma quantia simbólica. De pé, diante do casebre, Elias sentia o vento frio sussurrar através das frestas da madeira podre. O cheiro de mofo e abandono era quase sufocante, mas sua mente pragmática já traçava planos. Uma reforma simples, talvez um aluguel para um trabalhador sazonal, qualquer renda extra que pudesse estancar a sangria de suas finanças. Ele via pregos, tábuas e cimento, a solução para um problema imediato. Mal sabia ele que não havia comprado apenas um casebre, mas sim o epicentro de um segredo adormecido, uma verdade enterrada cuja descoberta não salvaria apenas sua fazenda, mas colocaria em xeque o poder que governava toda a região. O aviso do agente ecoava em sua mente, mas sua necessidade era maior que seu medo. Os dias que se seguiram foram de trabalho bruto e solitário. Elias, movido por uma necessidade que superava o cansaço, mergulhou na tarefa de dar vida ao casebre. O ar dentro da estrutura abandonada era pesado, uma mistura de poeira antiga, madeira úmida e o silêncio fantasmagórico de anos de esquecimento. Cada tábua que ele arrancava, cada teia de aranha que varria, parecia perturbar fantasmas adormecidos. Sua mente, no entanto, estava focada no concreto. Consertar o telhado antes da próxima chuva, reforçar as paredes, transformar aquele esqueleto em um abrigo. Ele não procurava por segredos, buscava apenas a pequena renda que o aluguel daquele lugar modesto poderia lhe trazer, uma boia em seu mar de dívidas. O trabalho era uma forma de não pensar, de adiar o luto e a preocupação. Foi durante a limpeza do quarto principal que a rotina foi quebrada.
Enquanto arrastava um caixote pesado, seu pé afundou ligeiramente em uma seção do assoalho, produzindo um som oco, diferente do baque surdo do resto do piso. Elias parou, o suor escorrendo pela testa, e olhou para baixo. Ali, visível sob a camada de sujeira, estava um remendo claro. Tábuas de pinho novo, mal disfarçadas, se destacavam contra a madeira escura e gasta do restante do chão. Não era um concerto de amador, mas um trabalho feito às pressas, um remendo que gritava para ser notado por quem soubesse onde olhar. A curiosidade, uma faísca perigosa, acendeu-se dentro dele, superando o cansaço e a lógica que lhe dizia para ignorar. Com um pé de cabra em mãos, Elias se ajoelhou. O som do metal arranhando a madeira ecoou no silêncio do casebre. As tábuas novas cederam com mais facilidade do que ele esperava, como se estivessem ansiosas para revelar o que guardavam. A poeira subiu, fazendo-o tossir, mas seus olhos estavam fixos no buraco que se abria. Ali, embutido no contrapiso de cimento áspero, estava o contorno escuro de uma caixa de metal. Ele limpou a terra com as mãos e sentiu o frio do ferro enferrujado. Era um pequeno cofre, antigo e sem fechadura aparente, sua superfície corroída, contando histórias de umidade e tempo. Era um objeto que não pertencia àquele lugar, uma anomalia que transformava o casebre de um simples estorvo em um enigma. A adrenalina pulsou em suas veias enquanto ele forçava a tampa do cofre. A ferrugem lutou, depois cedeu com um estalo metálico que soou como um tiro no silêncio. A tampa pesada se abriu, revelando um brilho que seus olhos quase não acreditaram. Ouro. Não em barras ou moedas, mas em pepitas brutas de formas irregulares, como se tivessem sido arrancadas diretamente de um veio de rio. Uma onda de choque percorreu seu corpo, seguida por um alívio tão avassalador que suas pernas fraquejaram. Ali, na palma de suas mãos, estava a solução para todos os seus problemas. A dívida, o medo de perder a fazenda, tudo se dissolvia diante daquele tesouro inesperado. Era um milagre, uma resposta às suas preces silenciosas, um presente do destino. Contudo, quando retirou a última pepita, seus dedos tocaram algo diferente, algo macio, envolto em um pano encerado para protegê-lo da umidade. Com o coração ainda acelerado pela visão do ouro, ele desembrulhou o pacote. Dentro não havia mais riquezas, mas algo que, à primeira vista, parecia sem valor. Um conjunto de diários encadernados em couro gasto e um mapa geológico dobrado com esmero. A caligrafia nos diários era apertada, quase febril, e o mapa continha anotações técnicas que ele não compreendia. O narrador onisciente, porém, sabia que Elias acabara de cometer um erro. Ele olhava para o ouro, a riqueza palpável, sem perceber que a verdadeira fortuna, a arma mais perigosa e poderosa, estava naqueles papéis amarelados que ele segurava. Elias colocou as pepitas de lado, o brilho delas agora um pouco ofuscado por aquele novo mistério. O sentimento de euforia começava a ser substituído por uma inquietação profunda. Ele folheou os diários, lendo trechos sobre veios de água, composições de solo e nomes que ele vagamente reconhecia da elite local. O mapa, com suas linhas e símbolos, era um quebra-cabeça indecifrável. A advertência do agente imobiliário retornou à sua mente, não mais como uma frase estranha, mas como uma profecia que começava a se cumprir. Ele compreendeu com um calafrio que o ouro não era o tesouro. O ouro era apenas a isca, a camada superficial que escondia uma verdade muito mais complexa e certamente muito mais perigosa do que ele jamais poderia ter imaginado. A tranquilidade que Elias esperava encontrar após a descoberta do ouro foi efêmera, um breve sopro de esperança antes da tempestade.
3 dias depois, enquanto ele examinava os diários sob a luz fraca do alpendre, tentando decifrar a caligrafia apressada e os termos técnicos, uma nuvem de poeira na estrada de terra anunciou uma visita inesperada. Um sedã de luxo, preto e reluzente, era uma visão tão deslocada em sua propriedade humilde quanto uma joia em um chiqueiro. O veículo parou, seu motor silenciando com um zumbido suave que contrastava violentamente com o som dos grilos e do vento. Elias sentiu um nó se formar em seu estômago. Ninguém vinha até ali por acaso, e carros como aquele não traziam boas notícias para homens como ele. A porta do motorista se abriu e dela emergiu um homem cuja presença parecia grande demais para o cenário. Vestia calças de linho e botas de couro caras que visivelmente nunca tinham pisado na lama. Seus cabelos grisalhos eram meticulosamente penteados e um sorriso polido que não alcançava seus olhos frios e calculistas adornava seu rosto. Era o coronel Eurico Barreto, o dono da maior mineradora da região. Uma figura cuja reputação de filantropo era tão grande quanto o medo que seu nome inspirava nos bastidores. Ele caminhou em direção a Elias, não como um visitante, mas como um rei inspecionando um de seus feudos, cada passo exalando um ar de poder e posse. "Elias Nogueira, presumo?" disse o coronel, sua voz calma, mas com um timbre de comando que não esperava resposta. "Ouvi dizer que o senhor arrematou o velho casebre dos Medeiros. Fiquei preocupado. Aquele lugar está caindo aos pedaços. Pode ser perigoso." O narrador, no entanto, via a verdade por trás da máscara de solicitude. Os olhos do coronel não demonstravam preocupação com a segurança de Elias. Eles varriam a propriedade com uma intensidade predatória, procurando por qualquer sinal, qualquer indício de que seu segredo havia sido desenterrado. Ele não viera para se preocupar, viera para avaliar a ameaça que aquele simples fazendeiro representava para seu império. Elias, mantendo a postura, apenas acenou com a cabeça, a desconfiança crescendo como uma erva daninha em seu peito. O coronel continuou, seu tom agora mais direto. "Olhe, Nogueira, serei franco. Tenho um interesse sentimental naquela terra. Preciso dela para uma expansão estratégica de meus negócios, um projeto de reflorestamento, entende? Ofereço-lhe agora, em dinheiro vivo, 10 vezes o valor da sua dívida hipotecária por aquele pedaço inútil de chão." A oferta pairou no ar, absurda e reveladora. Elias sentiu o queixo cair, mas sua mente perspicaz conectou os pontos instantaneamente. Ninguém pagaria tanto por ruínas. O valor não estava na terra, estava no que ela escondia. O desespero na oferta do coronel confirmou o valor dos diários que ele agora guardava. Com uma calma que ele mesmo não sabia que possuía, Elias recusou. "Agradeço a oferta generosa, coronel, mas a propriedade não está à venda. Tenho meus próprios planos para ela." Pela primeira vez, o sorriso polido de Eurico vacilou. Uma centelha de fúria brilhou em seus olhos antes de ser rapidamente controlada. Ele não esperava resistência. A recusa de um homem endividado a uma oferta que resolveria todos os seus problemas era um ato de desafio, uma declaração de que Elias sabia mais do que deveria. O jogo havia mudado. A cordialidade se evaporou, dando lugar a uma atmosfera gélida e perigosa que se instalou entre os dois homens. O silêncio que se seguiu foi mais ameaçador do que qualquer grito. O coronel deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Sua voz baixou para um sussurro conspiratório, mas cada palavra era uma lâmina afiada. "Nogueira, o senhor é um homem do campo, sabe como as coisas são por aqui. É uma terra isolada, perigosa. Cobras venenosas se escondem onde menos se espera. Poços antigos podem desabar. Acidentes acontecem com uma frequência lamentável com pessoas que não sabem cuidar de seus próprios interesses."
A ameaça não era explícita, mas era inconfundível. Ele estava pintando um quadro vívido do que aconteceria se Elias permanecesse em seu caminho, usando a própria natureza como uma arma em seu discurso intimidador. Enquanto falava, Eurico Barreto olhava para Elias e via apenas o que sua arrogância lhe permitia ver. Um viúvo cansado, um fazendeiro à beira da falência, um caipira de mãos calejadas e mente simples. Ele não conseguia conceber que aquele homem pudesse ter a inteligência para decifrar os diários ou a coragem para usar aquela informação. Para o coronel, Elias era um obstáculo insignificante, um inseto a ser esmagado ou comprado. Essa subestimação, o narrador sabia, seria o erro fatal de Eurico. Ele via o peão, sem perceber que as mãos que moviam a peça pertenciam a um jogador tão astuto quanto ele, apenas com princípios morais que o coronel havia abandonado há muito tempo. Pense na sua situação, Elias, continuou o coronel, tentando um último apelo à lógica distorcida do poder. Um homem sozinho, com dívidas, o que o senhor poderia ganhar se apegando a um monte de entulho? Aceite minha oferta. É a única decisão inteligente que pode tomar. Suas palavras eram um veneno doce, uma tentativa de fazer Elias duvidar de sua própria sanidade, de fazê-lo se sentir pequeno e impotente diante da magnitude do poder do coronel. Ele estava oferecendo uma jaula de ouro, esperando que a necessidade de Elias o fizesse entrar nela de bom grado, sem perceber que a porta se fecharia para sempre assim que ele aceitasse o acordo. Finalmente, vendo que não obteria a resposta que desejava, o coronel se virou. Vou lhe dar um tempo para reconsiderar sua posição. Espero para o seu bem que chegue à conclusão correta. Com isso, ele caminhou de volta para seu carro de luxo, deixando para trás um rastro de medo e incerteza. A poeira que o sedã levantou ao partir demorou a assentar, assim como o turbilhão de pensamentos na mente de Elias. Ele agora sabia, sem sombra de dúvida, que o ouro era o menor de seus achados e o maior de seus problemas. Ele não havia apenas desenterrado um tesouro, havia declarado guerra a um homem que controlava o destino de toda a região. O medo que o coronel tentou plantar no solo da alma de Elias teve o efeito contrário. Em vez de paralisia, a ameaça regou uma semente de resolução que ele não sabia possuir. Olhou para o ouro guardado em uma caixa de sapatos, e o metal amarelo parecia agora ter o brilho frio da traição. Era o preço do silêncio, a isca para a armadilha. Ele entendeu, com uma clareza cortante, que sua única arma não estava no cofre, mas nos papéis que mal compreendia. E para usar uma arma, precisava de quem a conhecesse. Veio-lhe à mente um nome, sussurrado com uma mistura de pena e respeito na cidade. Dr. Heitor Castro, o geólogo amargo, o homem que o sistema de Eurico Barreto havia quebrado e cuspido para fora. Procurá-lo era cutucar a onça com vara curta, mas ficar parado era deitar-se para morrer. A jornada até a casa de Heitor Castro foi um ato de desafio silencioso. A pequena morada, abarrotada de livros até o teto e com amostras de rochas servindo como pesos de papel, era a antítese da mansão do coronel. Cheirava a papel antigo e a terra úmida, o refúgio de um homem que se escondera do mundo. Elias encontrou o geólogo em uma poltrona gasta, os olhos cinzentos e cansados, encarando-o com uma suspeita imediata. Dr. Castro era um homem encurvado, não pela idade, mas pelo peso das batalhas que havia perdido. Sua reputação de ambientalista intransigente lhe custara a carreira, a credibilidade e, pelo visto, a esperança. Ele ouvia o relato de Elias com a paciência de quem já ouviu de tudo e não acredita em mais nada. Inicialmente, a reação de Heitor foi de um desdém exausto. "Meu jovem", disse ele, a voz rouca pelo desuso, "você não é o primeiro a vir a mim com uma história de injustiça. E Eurico Barreto não é um homem, é uma instituição.
Ele compra juízes no café da manhã e políticos no jantar. O que você acha que pode fazer com papéis velhos? Vá para casa, venda o casebre, pegue o dinheiro e esqueça que tudo isso aconteceu. É o único conselho que posso lhe dar. O narrador, contudo, via por trás daquela fachada cínica, via o brilho fugaz de interesse nos olhos do geólogo, a contração de um músculo em sua mandíbula. Heitor tentava proteger não apenas Elias, mas a si mesmo, da dor de mais uma derrota esmagadora. Mas Elias não se moveu. Ignorando a recusa, ele abriu a mochila surrada e, com cuidado, desenrolou o mapa geológico sobre a mesa de centro, afastando uma pilha de revistas científicas empoeiradas. O efeito foi imediato e elétrico. Os olhos de Heitor Castro, antes turvos de apatia, focaram-se no documento com uma intensidade feroz. Ele se inclinou para a frente, o corpo antes flácido, agora tenso como a corda de um violino. Seus dedos nodosos traçaram as linhas do mapa, reconhecendo as anotações, os símbolos de prospecção, a caligrafia de um colega que desaparecera misteriosamente anos atrás. O cinismo se desfez como névoa sob o sol da manhã. Aquele não era um mapa qualquer. Era uma peça que faltava em um quebra-cabeça que o assombrava há 2 décadas. Quando Elias lhe entregou os diários, a transformação de Heitor se completou. Ele os folheou com uma urgência febril, seus lábios se movendo enquanto lia passagens em voz baixa. Desvio do córrego das pedras, contaminação por mercúrio, fachada de extração de argila. De repente ele ergueu a cabeça, os olhos faiscando com uma fúria justa que parecia rejuvenescer seu rosto. Elias, você entende o que tem aqui? Isso não é sobre mineração ilegal de ouro. Isso é a prova de um crime ambiental de proporções catastróficas. Ele está desviando o curso de aquíferos inteiros para lavar minério, envenenando as fontes que abastecem nossas fazendas, nossa cidade. Ele sempre esteve um passo à frente da fiscalização, porque o mapa oficial é uma mentira. Este é o mapa da verdade. A aliança foi forjada naquele momento. Não com promessas, mas com a gravidade de uma compreensão mútua. Heitor Castro, o eremita amargurado, encontrou em Elias, o fazendeiro desesperado, a chance de redenção que jamais esperou. A amargura em seu peito deu lugar a uma determinação gélida. Ele olhou para Elias, vendo não mais uma vítima, mas um parceiro, um improvável soldado na guerra que ele pensava ter perdido para sempre. Eles vão tentar nos parar, Elias. O coronel não hesitará em nos destruir, disse Heitor com a voz firme. Mas com estes documentos, pela primeira vez em 20 anos, não somos nós que estamos no escuro, somos nós que seguramos a tocha. O perigo era maior do que nunca, mas agora a solidão de Elias tinha um fim. Se você quer descobrir como Elias e Dr. Castro vão usar esses documentos para encurralar o homem mais poderoso da região, deixe seu like e se inscreva para não perder o desenrolar desta história de coragem e astúcia. A noite na casa de Heitor Castro foi longa e febril, iluminada apenas pela luz amarelada de um abajur e pela intensidade da descoberta. O geólogo, com uma energia que desmentia sua idade e seu cinismo anterior, espalhou mapas antigos e seus próprios estudos empoeirados pelo chão, cruzando as informações dos diários com a realidade geográfica que ele conhecia como a palma da mão. De repente, ele parou, o lápis congelado sobre um ponto específico. Ele empalideceu, não de cansaço, mas de um horror puro e científico. Elias, venha ver isso, chamou ele a voz um fio. É pior do que eu pensava, muito pior. Ele mostrou a Elias como a pluma de contaminação, invisível e silenciosa, movia-se subterraneamente, seguindo uma falha geológica que agia como uma artéria, levando o veneno diretamente para o coração do sistema hídrico da cidade, o lençol freático principal.
Era uma bomba relógio, e o último diário sugeria que o tempo estava prestes a acabar. Elias olhou para o mapa, para as linhas e anotações, que agora faziam um sentido terrível, e a enormidade da situação o atingiu. Não era mais uma questão de um crime passado, de um roubo de terras ou de mineração ilegal. Era sobre o futuro. Ele visualizou a água que saía da torneira de sua própria cozinha, a mesma água que abastecia as escolas, o pequeno hospital, as casas de seus vizinhos. E então, como um relâmpago em uma noite escura, a epifania o sacudiu. A alavanca, a verdadeira arma, não era o diário que provava a culpa do coronel. A alavanca era aquela mancha no mapa que se movia em direção à cidade. O poder não estava em chantagear Eurico ou em entregá-lo à justiça corruptível. Estava em se posicionar como o único homem que poderia impedir uma catástrofe iminente e salvar a vida de todos. Naquele instante, o medo que o coronel havia instilado nele, o pavor que o fizera olhar por sobre o ombro nos últimos dias, simplesmente se desintegrou. Foi substituído por uma clareza fria, uma determinação de aço. Que ameaça velada sobre acidentes no campo poderia se comparar à certeza de uma cidade inteira sendo envenenada? A arrogância do coronel, seu poder esmagador, de repente pareceu pequeno, insignificante diante da verdade geológica. Elias sentiu o peso do mundo em seus ombros, mas não era um peso que o esmagava. Era um peso que o firmava, que lhe dava um propósito maior do que salvar sua própria pele ou sua própria terra. Ele não era mais a vítima naquela história. Ele era o guardião, o portador de uma verdade, que o tornava, naquele momento, o homem mais poderoso da região. Ele se virou para Heitor, que ainda murmurava cálculos e previsões sombrias, e o interrompeu com uma calma que surpreendeu a ambos. Heitor, não vamos à polícia, não vamos a um advogado. Eles são peões no tabuleiro do coronel, disse Elias, sua voz ressoando com uma nova autoridade. Vamos criar nosso próprio tabuleiro. Vamos montar um palco e o próprio coronel será o protagonista de sua própria ruína. Uma estratégia começou a se formar em sua mente, não nascida do desespero ou da raiva, mas de uma astúcia calculada. Ele não iria confrontar o poder com força, mas com luz. Iria expor a verdade de uma maneira tão pública, tão inegável, que o coronel não teria para onde correr. O medo se fora. Em seu lugar, havia um plano. A astúcia de Elias não se manifestou como uma tempestade, mas como uma garoa fina e persistente que encharcaria o solo até que a fundação do império de Eurico Barreto desmoronasse. Ele usou uma pequena parte do ouro para imprimir cópias de alta qualidade do mapa e de páginas cruciais dos diários. Em seguida, redigiu um convite formal em papel timbrado que ele mesmo criou com um brasão improvisado de sua família. O convite, entregue em mãos por um garoto da cidade, era para uma reunião de interesse comunitário na prefeitura, onde Elias Nogueira, um humilde beneficiário da generosidade desta terra, anunciaria uma doação significativa para o futuro da cidade. O prefeito, o chefe de polícia e a imprensa local confirmaram presença, movidos pela curiosidade e pelo protocolo. A isca mais importante, no entanto, foi lançada para o peixe maior, e Elias sabia que o coronel, um homem obcecado por sua imagem pública, jamais perderia a chance de associar seu nome a um ato de filantropia. O salão principal da prefeitura estava modestamente cheio, o ar pesado com o cheiro de café requentado e a expectativa de um anúncio enfadonho. O coronel Eurico Barreto chegou por último, como era de seu feitio, sua presença preenchendo o ambiente. Ele viu Elias de pé, ao lado de uma lousa coberta por um pano, e sorriu com uma superioridade paternalista. Em sua mente arrogante, a explicação era simples. O fazendeiro havia finalmente cedido à pressão, aceitado a derrota
e agora, provavelmente, faria algum discurso patético sobre cooperação antes de anunciar a venda do casebre. A doação, imaginou o coronel, seria algum tipo de teatro para salvar as aparências. Ele se sentou na primeira fila, acenando para o prefeito, completamente alheio ao fato de que não era um convidado de honra, mas o sacrifício principal em um ritual meticulosamente planejado. Elias se aproximou do púlpito, suas mãos calejadas repousando sobre a madeira. Sua voz, quando falou, não era a de um homem assustado, mas a de um fazendeiro falando sobre o que conhecia melhor: a terra. Ele falou sobre as gerações de sua família que viveram daquela água, sobre o respeito que se deve ter pelas fontes que nos dão a vida. Recentemente, ele disse, seu olhar varrendo a sala e pousando brevemente no coronel, fiz uma aquisição modesta que me levou a uma descoberta que não pertence a mim, mas a todos nós. É um legado que estava enterrado, e minha doação para esta cidade hoje é a verdade. Com um movimento calmo, ele puxou o pano que cobria a lousa, revelando não um cheque gigante, mas uma cópia ampliada do mapa geológico, suas linhas e anotações sinistras expostas para todos verem. O silêncio na sala tornou-se denso, carregado de confusão. Antes que o coronel pudesse se levantar e denunciar a farsa, Elias fez um gesto em direção a uma figura sentada discretamente no canto. Para explicar o significado real deste mapa, gostaria de chamar um homem cuja experiência e integridade foram por muito tempo ignoradas por nossa comunidade, o Dr. Heitor Castro. A aparição do geólogo foi como um fantasma se materializando. Heitor, com uma postura ereta que não exibia há anos, caminhou até o mapa. Com a precisão de um cirurgião, ele apontou para os veios subterrâneos, explicando em termos simples e aterrorizantes como um crime ambiental deliberado estava, naquele exato momento, envenenando o aquífero que abastecia 90% da cidade. Ele não citou nomes, apenas descreveu a catástrofe iminente com uma certeza científica que gelou a espinha de todos os presentes. A sala agora fervilhava com sussurros e o clique frenético das câmeras dos jornalistas. O pânico era palpável no rosto do prefeito. Foi então que Elias deu o próximo passo de seu plano. Ele ergueu um dos diários encadernados. O Dr. Castro nos mostrou o como. Este diário e seus irmãos nos mostram o quem. Seus olhos se cravaram nos de Eurico Barreto, uma acusação silenciosa e devastadora. O autor destes diários documentou meticulosamente a operação, os pagamentos, as ordens. Ele detalhou o esquema de um homem que ficou rico e poderoso, sacrificando a saúde de todos nós. A armadilha estava perfeitamente montada. O palco não era mais sobre uma doação, mas sobre um crime de proporções épicas, e o holofote estava se movendo inexoravelmente na direção do coronel. Antes que Eurico pudesse explodir em negações, Elias desferiu o golpe de mestre, a alavanca que quebraria a espinha do poder do coronel. Mas talvez o mais revelador de tudo, continuou Elias, seu tom agora tingido com uma ironia fria, seja o fato de que, poucos dias após eu encontrar estes documentos, o próprio coronel Eurico Barreto me procurou em minha fazenda. Ele não veio falar sobre a água ou sobre o bem da comunidade. Ele me ofereceu 10 vezes o valor da minha dívida para que eu lhe vendesse o casebre e o silêncio que vinha com ele. Ele me falou, com todas as letras, sobre como acidentes acontecem por aqui com pessoas que não cooperam. A revelação caiu como uma bomba, transformando uma suspeita em uma certeza. Não era mais a palavra de um diário contra a de um coronel. Era a prova viva de uma tentativa de suborno e intimidação. Pego na armadilha de sua própria arrogância, o coronel se levantou, o rosto uma máscara de fúria púrpura. Ele gritou, chamando Elias de mentiroso, os diários de falsificações, o Dr. Castro de um velho senil em busca de vingança.
Mas sua negação era vazia, desprovida da autoridade que sempre o acompanhara. Ele era apenas um homem rico e raivoso, exposto diante da comunidade que ele governava pelas sombras. Sua performance foi recebida não com a deferência de antes, mas com o escrutínio frio das lentes das câmeras e dos olhos dos cidadãos, que agora o viam como ele realmente era, o arquiteto de seu próprio envenenamento. A lógica implacável dos dados de Heitor, combinada com a prova da má-fé apresentada por Elias, era irrefutável. O chefe de polícia, um homem que por anos comeu na mão do coronel, não ousou intervir. O prefeito, pálido, parecia encolher em sua cadeira, tentando se tornar invisível. O poder de Eurico, que residia na percepção pública e no medo privado, desmoronou em tempo real. Os jornalistas, sentindo a maior história de suas carreiras, cercaram-no com perguntas afiadas, cada uma delas um prego no caixão de sua reputação. A ameaça da exposição pública imediata e a prova de sua tentativa de encobrir o crime o forçaram a uma retirada humilhante. Ele não foi derrotado por uma força superior, mas pela sua incapacidade de ver Elias como algo mais do que um peão em seu jogo. Elias permaneceu em silêncio no púlpito, observando o caos controlado que sua astúcia havia semeado. Ele não sentia triunfo, apenas a satisfação sombria da justiça. Ele não precisou levantar a voz, brandir uma arma ou fazer ameaças. Ele simplesmente organizou as peças da verdade de forma que elas falassem por si mesmas. O confronto não foi um duelo de força, mas um xeque-mate de inteligência, onde a ganância e a soberba do rei o levaram diretamente para a armadilha montada pelo peão que ele tanto subestimou. O clímax não foi um estrondo, mas o som ensurdecedor de um império ruindo sob o peso de seus próprios segredos. A queda do coronel Eurico Barreto foi tão rápida e retumbante quanto sua ascensão fora silenciosa e implacável. A exposição pública na prefeitura foi o estopim que incendiou a pradaria seca de sua reputação. Diante da evidência inegável e da pressão da mídia que transformou o escândalo em notícia nacional, as autoridades locais, antes suas marionetes, não tiveram escolha a não ser agir. Agentes federais, atraídos pela magnitude do crime ambiental, desceram sobre a cidade como gaviões. Em menos de uma semana, Eurico foi formalmente acusado. Seus bens foram congelados e sua mineradora, o coração de seu império, foi fechada para uma investigação que revelaria décadas de corrupção. O homem que construiu seu castelo sobre o medo e o silêncio viu suas paredes desmoronarem não por um ataque frontal, mas pela simples e inegável força da verdade, exposta por um homem que ele considerava insignificante. Elias Nogueira, agora um herói local relutante, finalmente encontrou a paz que tanto buscava. Ele usou uma pequena fração das pepitas de ouro para quitar a dívida que assombrava seus dias, garantindo que o sítio de sua família, o santuário de suas memórias, estaria seguro para sempre. Contudo, o restante do tesouro, que poderia lhe proporcionar uma vida de luxo, pesava em seu bolso como um lembrete do perigo que a ganância representava. Em uma decisão que cimentou seu legado, ele procurou novamente o Dr. Heitor Castro. Juntos, eles usaram os recursos para criar o Fundo Nogueira de Preservação Hídrica, uma organização independente dedicada a proteger as fontes de água da região. A maior riqueza que Elias desenterrou não foi o ouro, mas um propósito que ia muito além das cercas de sua propriedade. O casebre, o palco inicial de toda a saga, recebeu um novo destino. Com o apoio do fundo e do trabalho voluntário da comunidade, a estrutura em ruínas foi cuidadosamente restaurada. Não se tornou uma moradia, mas algo muito mais significativo. A sede do Centro de Monitoramento Ambiental da cidade,
equipado com a ajuda de universidades e gerido pelo Dr. Castro, que encontrou em sua velhice a paixão e o respeito que lhe foram roubados na juventude. O pequeno e esquecido casebre, que antes escondia um crime terrível, transformou-se em um farol de vigilância e esperança, um símbolo permanente de que a terra tem memória e de que a comunidade, quando unida pela verdade, pode se defender dos mais poderosos predadores. A história de Elias Nogueira ecoou pelas colinas e vales, tornando-se um conto rural sobre coragem e astúcia. Ele salvou sua fazenda, mas, mais importante, protegeu o futuro de sua gente, provando que a verdadeira força não reside na brutalidade do poder ou no brilho do ouro, mas na clareza da inteligência e na solidez da integridade. Sua jornada foi um poderoso testamento de como a verdade, mesmo quando enterrada sob camadas de terra, mentiras e medo, sempre encontra uma rachadura por onde brotar e alcançar a luz. O legado deixado não foi apenas o da água limpa, mas a lição imortal de que um homem justo, armado com a informação correta, é uma força da natureza impossível de ser detida. Se você foi impactado por esta história de coragem, clique agora no vídeo que aparece na sua tela para assistir outra história emocionante. Não se esqueça de deixar seu like para nos ajudar a trazer mais relatos como este e se inscreva para não perder nenhuma novidade. E se quiser apoiar nosso trabalho, considere deixar um superchat. Seu apoio é fundamental para continuarmos.